Olá, colegas. Vamos lá, mais uma aula. Nessa aula a gente vai tratar sobre raciocínio e pesquisa profunda, duas inteligências da IA, podemos dizer assim, que eu acho essenciais para o nosso trabalho. Vamos lá? Então, você atua na análise de acidentes do trabalho. Você foi demandado para fazer uma investigação de acidente do trabalho grave numa plataforma de petróleo. Para isso, você tem que analisar NR35, NR37, uns 5 laudos técnicos da Petrobras, jurisprudência do TST e, para completar, para fechar a cereja do bolo ali, um manual de guindaste norueguês em PDF não pesquisável. Imagina só. Quantos dias isso levaria? Semanas, né? Talvez semanas. Se eu te dissesse que a IA pode fazer o grosso desse trabalho em minutos. Hoje a gente vai conhecer dois superpoderes da nova geração de IAs: o raciocínio e a pesquisa profunda. O primeiro é o cérebro analítico, é a IA que pensa antes de responder. Você lembra daquela pergunta nossa do FGTS lá atrás? Se fosse um modelo de raciocínio pesquisa, ele responderia com certeza até o 20º dia. O segundo é o braço operacional, é a IA que cruza, busca, organiza informação. Vamos ver como cada um funciona e, principalmente, como pode ajudar na nossa forma de fiscalizar. A IA, na sua versão mais barata, mais rápida, ela funciona meio por impulso, assim por dizer, prevendo palavra por palavra, como a gente disse na aula anterior. Mas os novos modelos, como o Gemini 2.5 Pro, na hora da gravação dessa aula, né? E o GPT-5 Thinking, por exemplo, tem algo diferente. Eles literalmente pensam onde responder. Mas o que isso significa na prática? Significa que, antes de te dar uma resposta, a IA monta uma cadeia de raciocínio interna. Ela quebra o problema em várias etapas, gerando várias hipóteses, critica suas próprias respostas e só então escolhe a melhor. É como aquele colega auditor antigão que ouve tudo, coça o queixo, pensa um pouco para só depois dar a resposta. E é útil para quê? Quando você precisa analisar um relatório de acidente com dados conflitantes, detectar uma falha em uma máquina que você nunca viu, ou planejar uma fiscalização que você não tem lá um costume de fazer, e aí você pode usar essas ferramentas. Na verdade, você deve usar essas ferramentas. A desvantagem, às vezes, ela pensa até demais e demora. A gente está falando aí para uma pesquisa profunda, bem feita, é uma questão de hora. Isso nos modelos pagos, né? No gratuito, até um limite ali de quantas vezes você pode usar no mês ou os limites ali de resposta. Mas é o preço da precisão. Então, raciocinar é muito bom, mas raciocinar bem, como na pesquisa profunda, quando você precisa achar a informação certa, é essencial. E aí que entra o nosso segundo superpoder, a pesquisa profunda, ou super estagiário digital. Imagina você dizer: levanta tudo sobre o risco de suspensão de trabalhador em gaiola improvisada em empilhadeiras. Eu fiz uma vez algo assim. Eu fui num grande supermercado desses atacadistas e tinha aquelas gaiolas improvisadas onde a empilhadeira levanta a gaiola com o trabalhador. Eu sabia que alguns colegas já tinham interditado isso no Brasil, mas eu realmente não lembrava quando, como. Eu joguei em alguns grupos, mas não obtive resposta. Então, eu fiz umas instruções na IA, na pesquisa profunda, e joguei, e o resultado foi coisa de outro mundo. Me deu todo o embasamento para me fazer a interdição daquela atividade. Você organiza tudo. Como? Bem, primeiro ele planeja, divide a pergunta em partes menores. Depois ele busca, vasculha tudo que pode encontrar. E por fim, sintetiza, organiza tudo num relatório limpo com resumos, seções e o melhor, as fontes originais. Você pode consultar todas as fontes que ele foi lá buscar. Então, isso representa uma análise de acidente com mais embasamento, uma preparação de ação fiscal em áreas incomuns que a gente não está acostumado, preparação de relatórios de fiscalização complexos, de horas para minutos, de dias para horas. É a produtividade em outro nível. Ok, terminamos essa aula. É muito importante
diferenciar os modelos rápidos desses modelos de raciocínio para o nosso trabalho ao dia a dia. A simples diferença em você selecionar o modelo correto pode fazer toda a diferença na resposta que a IA vai te fornecer para aquilo que você está usando, ok? Na próxima aula a gente vai tratar de alucinação de IA, que é um conceito bastante interessante sobre como as IAs simplesmente inventam informações do nada. Até breve.